E aí, galera do Isso Resolve, beleza? Esse vídeo hoje é um pouco mais voltado para a galera que está em dúvida sobre ter ou não ter um sistema solar, tá? Então, a maioria do que nos acompanha às vezes aqui já tem um sistema solar, né? Mas pode ser que tem gente que está assistindo que tipo, cara, por que eu investiria um bom dinheiro, porque gasta um bom dinheiro para fazer um sistema solar que realmente atenda a sua residência, ou te dê um mínimo de economia, né? Etc. Então, assim, ah, eu vou citar algumas vantagens e algumas são muito na cara, óbvio. Primeira, muito na cara você vai ter uma economia na conta de luz, né? Ah, mas em contrapartida eu vou gastar uma boa grana aí com o sistema, né, para adquirir. Sim, mas o sistema solar é como se fosse um investimento a longo prazo, em que se você compra os equipamentos certos, as baterias certas, tudo isso, ele retorna. E aí, além de ele retornar, que já seria a primeira questão, entra a questão de sustentabilidade sua, né? Se formos pensar em relação à sustentabilidade, a, nessa palavra, no verde, vamos dizer assim, né? Você tem ali redução de pegada de carbono, redução de conservando recursos naturais, promovendo saúde pública, tudo isso está envolvido, né? Agora, se a gente for pensar ah, mais na gente, entram algumas questões. Por exemplo, se você tiver um sistema on-grid, você vai ter economia de energia, beleza? Mas acaba aí. Por isso, você tem que pensar bem em relação ao on-grid e o off-grid, tá? O off-grid, em um certo ponto, você acaba gastando mais? Sim, dependendo do que você quer montar, qual o tamanho, porque você precisa de baterias, que no on-grid não tem. Além de tudo que você vai ter que ter, inversor, ah, placas, tudo isso o on-grid tem. Mas no off-grid você precisa das baterias, e elas têm um custo alto, né? Se você comprar uma bateria boa, né? Aí estamos falando, obviamente, da LiFePO 4, né? Obviamente, que é a melhor bateria que nós temos hoje disponível para estar adquirindo. Tem baterias mais eficientes que estão sendo já testadas, baterias de sal e tal, que entregam ainda mais do que as LiFePO estão nos entregando hoje, mas isso ainda vai demorar um tempo para chegar nos nós mortais, né? Hoje nós temos o suprassumo e a LiFePO sem dúvida, tá? O que que acontece? A gente pensa muito no ROI, né, que a gente chama, né, que é o retorno do investimento. O ROI, ele vai entre 4 e 7 anos, dependendo do sistema, dependendo do tamanho, depende de muita coisa, tá? Às vezes antes, tá? 7 anos eu acho muito. Eu acho que 7 anos é muito distante. Eu acho que um sistema bem montado, bem pensado, ele te dá retorno muito antes. E aí você pensa, pô, mas isso tudo, cara, mas tem que pensar. Painéis solares hoje, tem painel solar aí que te dá garantia de mais de 10 anos. A maioria fala em 20 anos, 25 anos para poder perder uma certa quantidade de eficiência e ainda estar funcionando. Então, tipo, cara, você vai ter ali um investimento de ROI para voltar de 4 a 7 anos, mas as placas vão durar 25, né? Então, na verdade, elas vão durar mais que isso, porque 20, 25, dependendo da marca, modelo, né? Lógico, tem as porcaria aí no mercado, mas é raro. Essas coisas não tem muito como fugir de certas coisas. Mas a maioria fala de 20 anos para cima para começar a perder eficiência, tá ligado? Então, você vai ter. Elas vão te dar retorno. Eu vou botar 7, se fosse 7 anos, 4 e 7, 24. 4 vezes o tempo que você investiu, né? Então, tipo, todos os outros anos, dos outros 7 para 25, 18 anos, tá ligado? É muita coisa. As baterias, LiFePO.
Eles falam que uma bateria LiFePO bem cuidada, ela pode chegar a 10 anos. Ela vai perder eficiência, obviamente, mas é a bateria que mais dura. Mesmo que ela dure, cara, mesmo que ela durasse, ah, vamos botar menos aí, 8 anos, né? Você ganhou os outros 4. Na verdade, você vai ganhar mais do que isso, que a FPO, o custo-benefício dela é fantástico, tá? Em relação a qualquer outro tipo de bateria, não tem nada igual até o momento. Ah, e aí tá, isso nós estamos falando, assim, vamos esquecer as baterias agora. O ROI do on-grid, 4 a 7 anos. Depende, como eu falei, depende do tamanho do sistema, depende da sua região. Ah, tem região que gera muito mais para a posição do sol, mas é de 4 a 7 anos. Cara, 20 anos. Então, tipo, de qualquer maneira compensa, tá ligado? Agora, se você pensar no off-grid, que é o meu caso, tudo bem, a gente tem as baterias que não vão durar 20 anos. Vamos dizer que, como eu falei, dure 8. Mas a off-grid ela te entrega um algo a mais, vamos dizer assim, por você ter que daqui 8 anos, se você cuidou bem da sua bateria, vai ter que trocar, investir de novo. Que é o fato de que ela não só te gera uma economia da sua conta de luz, né? Como ela também, dependendo de como você use, você tem um backup. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo de manhã, são 10 para 11 horas da manhã. Agora eu tô no off-grid. No meu sistema, nesse exato momento, que a minha intenção é ficar maior, nesse exato momento, a minha casa só não funciona no off-grid das 4 às 10. Só. O resto, das 10 da manhã, da noite, até o outro dia, 4 horas da tarde, lógico, tendo sol, é no off-grid. Porque das 10 em diante, ele segura ali para mim ventilador, geladeira, essas coisas, que é o consumo menor, lógico, até o outro dia amanhecer e começar a bater sol nas placas. Aí eu venho trabalhar no meu laboratório, tem notebook, tem isso e aquilo, começa a bater sol nas placas, aí começa a carregar, ainda mais que a minha rotina de manhã, que é o pior momento. Por que que eu falo pior momento? É a hora que gera menos, e mas no meu caso, na minha rotina, não é um problema porque o meu consumo maior é à tarde, como eu já falei aqui no canal várias vezes, meus filhos estudam de manhã. Então, o consumo de manhã é eu no laboratório e minha geladeira, até às 11. Isso aí tá tranquilo. Às vezes eu tô até desarmando ali, se eu boto ele para desarmar sobrando um pouquinho de bateria, mesmo que ele desarme um pouco mais cedo, antes de começar a carregar. Vamos dizer que um dia que acabou consumindo a mais por algum motivo. Botei meu celular para carregar, enfim, usei mais alguma coisa que a bateria descarregou antes, né? Eu tenho um sistema automatizado, no meu caso aqui, e eu botei propositalmente ali para ele não ir até o limite. Porque no outro dia eu sei que eu vou usar laboratório, enfim, vamos dizer assim. E ele desarmou. Começou ali, bater, só chegou num certo nível e já vai armar de novo. Aí eu tô aqui, off-grid, pá, 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 pá. Cara, se acabar a luz de 10 da noite às 4 da manhã e depois quando amanhece tendo sol, minha vida não muda em nada. Se acabar a luz à noite, dificilmente a luz vai ficar a noite inteira sem luz até amanhecer. É muito raro, né? Estamos tendo alguns casos meio bizarros no mundo ultimamente. Quem não está acompanhando, acompanhe. Aí mais uma vantagem do off-grid. De Europa, uma parte gigantesca da Europa ficou mais de 24 horas sem luz. Teve uma ilha lá, não sei aonde, que eu não lembro agora também, que ficou quase 48 horas. Então o pessoal começou a perder as coisas que estavam na geladeira, o supermercado zerou, porque o pessoal começou a ficar sem comida. Tiveram que pegar tudo que acharam, fazer, comer, né? Então tá aí mais uma vantagem do off-grid. Se a luz tivesse acabado, vamos dizer que a luz acaba para mim aqui por 24 horas. Eu seguiria exatamente o ritmo que eu estou seguindo. O que que eu faria? Vamos dizer que a luz acabou 8 da manhã. Pô, das 8 às 4, tendo sol, meu sistema carrega as baterias e eu uso a casa normal. Nada muda na minha vida. Deu 4 horas da tarde, a luz não voltou, o que que eu posso fazer? Desarmo, porque o que é pior? Na minha opinião,
é à noite. Se eu não tenho bateria o suficiente para tocar das 4 até o outro dia, eu prefiro desarmar, eu trabalho assim. Se você só quer economizar no off-grid, você deixa rolar. Acabou a bateria, ele vai desarmar, correto? Ele vai desarmar e acabou. Te economizou aquele período ali, tá tudo bem. Eu funciono assim porque aqui tinha muito mania de faltar luz, então eu deixo para armar às 10, senão eu já tô dormindo. Se faltar luz, eu nem vi. Os outros passam calor. Geladeira deles desarmou, mas eu não. Aqui, vamos dizer, esse sistema pequeno. Se dá um pane igual esse pessoal teve lá de 24 horas, cara, eu ficaria das 4. Eu faria a mesma coisa que eu faço hoje, das 4 às 10 sem energia. Podia ser até antes, se for o caso. Vamos dizer, das 9. Que aí minha bateria, eu faria um uso consciente ali da bateria, durar a noite inteira com os ventiladores ligados, com geladeira. Posso até desligar a geladeira por um tempo se eu quiser, mas o meu sistema hoje aguenta, das 10 até amanhecer com geladeira, tá? Então o que acontece? Eu ficaria 6 horas sem luz. As pessoas ficariam 24 horas sem luz. As pessoas perderiam as coisas na geladeira. Eu não perderia. Porque em 4 horas a geladeira não descongela. Ela começa a descongelar. Se ela não ficar sendo aberta e fechando toda hora, ela começa, mas ela não descongela, não estraga nada. Então, vamos ficar aqui a luz de vela das 4 às 9, às 9h30, não precisa nem ser até às 10. Deu 10 horas ali no máximo, liguei minha casa, ligou os ventiladores, ligou a luz, partiu dormir, galera, no fresquinho, partiu, geladeira lá voltou a gelar, não vou perder nada, vou deitar, tranquilo. E com sistema pequeno. Então, só um minutinho. Então, assim, o que acontece? Com um sistema pequeno igual a esse, eu não precisaria por nenhuma perda que esse povo passou. Eu não precisaria ir para o supermercado comprar um monte de coisa, porque minha geladeira estragou as coisas que tinha, as poucas coisas que tinha, ou às vezes estava cheia, né? Então aí entra o off-grid. O off-grid tem esse a mais que o on-grid não tem. O on-grid acabou sua luz, acabou a energia solar, acabou. Na verdade, a maioria dos sistemas on-grid, eles nem injetam na casa, é só para a rua. Agora, tem alguns sistemas que são meio que híbrido. O que a casa não está consumido, ele envia. Então, pelo menos durante o sol, você teria ainda alguma coisa. Tem alguns sistemas que parece que funcionam assim. Mas 90% dos sistemas montados não são assim. Ele simplesmente gera e envia para a concessionária para bater na conta. Você pode ter o sol rachando ali a luz acabar e você vai ficar sem nada. Então, tipo assim, é interessante por causa da conta e tal. Beleza, concordo. É mais barato, entre aspas, que o sistema off-grid, dependendo da situação? Sim, você não tem que comprar as baterias. Mas o sol pode estar rachando ali, dependendo do seu sistema, e você não tem nada. Se a luz acabar, eu tenho. Essa é a vantagem do off-grid. Sai um pouco mais ali caro, daqui 8 anos, 7 anos, não sei. Vamos ver. Eles falam que dura 10 bem cuidado. Eu estou tentando cuidar da melhor forma possível, né? Estou aí com 7 meses, não perdi zero eficiência, tá me entregando bonitinho. Tudo bem, eu estou indo para 10% do que ele deveria durar. Mas, né? Vamos lá. Ano que vem, vamos embora, né? Vamos indo. Então, o que acontece? E eu sei que a gente já vê pessoal aí que já tem sistema há muitos anos com essa bateria, né? Eu montei agora, mas tem gente que já tem 3, 4 anos com essa bateria e tá lá, tranquilo, entendeu? Então, o que acontece, galera? Essas são as vantagens de você ter um sistema tanto off-grid como tanto on-grid. Outra coisa, a casa valoriza por ter um sistema fotovoltaico, sabia? Toda casa que tem um sistema fotovoltaico, se você for vender a casa com o sistema, ela vale mais. Talvez você não saiba disso, mas é real. Tem que desmontar. Não, você não precisa desmontar tudo. Você recebe pelo sistema off-grid. Na hora da venda, vale mais sua casa por ter o sistema off-grid ou on-grid funcionando. Então, mais uma vantagem.
Então, o pessoal só vê como desvantagem. Ah, tem que investir muito. Calma, mas espera aí, vamos olhar para todos os lados. No on-grid e no off-grid, nesse caso, os dois têm o mesmo, as placas solares, 20 anos, 25 anos, pelo menos. Inversor, se você cuidar bem, se você fizer manutenção, vai durar muitos anos, certo? Bateria, se você cuidar muito bem, vai durar muitos anos. No caso do off-grid, ainda tem esse a mais, que os outros, até os on-grid ficam sem energia, você não fica. Então, por isso eu optei pelo off-grid e por isso eu quis ter sistema solar, tá? É, Então, cara, é essa a questão que você tem que raciocinar. Você que não tem sistema nenhum solar, está pensando em ter, mas olha muito para os valores, você não está olhando para todo o resto. Sua casa valoriza, você montar um grid, você vai zerar sua conta ou vai 95% da sua conta vai embora, sem você fazer nada. Você vai gastar, beleza, mas daqui 4, 7 anos tá pago. É lucro. Daí para frente é lucro. Os outros 20, 18 anos é lucro. No off-grid, faltou luz e ainda tem essa a mais, né? Então, assim, não tem, na verdade, desvantagem não existe desvantagem no sistema solar. Agora, eu queria pontuar o seguinte: qualquer sistema, seja um grid ou off-grid, você pode sim se lascar, ter um baita prejuízo. Por quê? Por causa de sistemas mal montados, mal pensados, tá? Enfim, então, se você vai montar um sistema e você não tem conhecimento, você não quer nem arriscar, descubra empresas que já estão no ramo há muito tempo. Aí você vai pagar um pouquinho a mais. Mas você vai pagar um pouquinho a mais por quê? Para ter uma segurança. Eles vão ter que te dar uma garantia daquilo que está sendo feito. Estão me entendendo? Então, o que acontece? Você tem como ter um prejuízo no off-grid? Tem. Se for mal pensado, se for mal feito, se não tiver cabos da espessura certa, se o painel não estiver na posição certa para aproveitar melhor o sol, se não for pensado em oversize, quando o pessoal fala de oversize, eles falam muito para forçar o controlador de uma forma errada. Eu estou falando de oversize no sentido de ter a mais do que você gasta, do que você precisa, porque no inverno a produção cai muito. Eu senti isso aqui na pele. Eu montei meu sistema em pleno verão, né? Janeiro. Pô, meu amigo, bati 1 kW ali o tempo todo. Quilowatt, 1 kW.1 e dava o máximo das minhas placas. Doideira. No inverno, é outra pegada. Minha produção caiu para um terço em vários dias, tá? Teve dia que não foi suficiente nem para carregar nem a bateria direito. Veja lá usar a casa. Então, por quê? Porque eu preciso de mais pensando no inverno. E aí as empresas pensam, as empresas que já trabalham com isso há muito tempo, eles pensam nisso. Então, quando elas te falarem, olha, você precisa de tantas placas e tal, como é que tá a questão para o inverno? Ah, não, é tal, mas aí não. Eu quero pensado, eu preciso de um pouco mais de placa, porque mesmo que eu não gere tudo no inverno, mas eu quero mais pensado. Porque senão você regaça durante o ano de produção, chega no inverno, amigo, vai produzir nada. Aí sua conta vem lá, 70% da conta que você costumava pagar. Aí você, caramba, meu sistema não tá funcionando? Tá funcionando. Só que não gera. Ele cai muito, gente. Desculpa. Pra mim aqui eu tive um período que eu tive 30%, 20% da minha produção. Tá me entendendo? Então, por isso que eu quero ter mais placas também e mais baterias, até pensando nesse sentido, que no inverno que vem, eu não quero que a minha produção caia tanto. Vai cair, mas eu tendo mais placas, eu vou meio que tentar compensar isso aí, né? Então, sistema fotovoltaico ele só é desvantajoso quando você monta um sistema com qualquer um.
ou com um cara que diz entender, ou com um cara que é muito, né, aventureiro. Então não faça isso. Ou você monta o seu off-grid, tem como montar um sistema off-grid hoje pensado, com bitola de cabo. Mano, a galera faz um monte de projeto aí na internet, gente que entende de verdade, que mexe com isso, que trabalha com isso, que vive disso, respira isso, tá ligado? E os caras falam, ó, não usa fio tal, usa pelo menos disjuntor tal, usa não sei o quê. E aí você vê vários falando as coisas parecidas, você fala, pô, e foi assim que eu montei o meu sistema off-grid. Eu fui vendo um, outro, tá, mas isso aqui queria uma segurançazinha a mais. Se tem uma coisa que eu nunca vou passar aperto aqui com cabeamento, meus cabeamentos nunca aqueceram. Por quê? Porque eu sempre trabalhei além. É melhor você gastar um pouquinho a mais do que você ficar com miséria. Cabo é o lugar onde você não pode ficar com frescura, porque ele pode ser o fator de você derreter as coisas que pegar fogo, ou forçar o equipamento, estragar o aparelho, porque ele está tentando fazer uma coisa e o cabo não está trazendo, e aí força e queima. E é muita gente queimando no inversor, queimando controlador, sistema pegando fogo, bateria dando pau. Maioria das vezes cabeamento. Maioria das vezes. Então, cara, não economize no off-grid, faça o melhor. Porque você fazendo o melhor, você realmente vai ter só alegria. Agora, se você ficar com bobeira de, cara, é muito caro, não sei o quê, não, não, aí ficar, você vai perder o investimento. Aí o sistema solar não presta. Lógico que presta, mas foi mal feito, entendeu? Então, galera, eu não vou me delongar mais. Espero que essas informações que eu falei tenha animado para quem está pensando se monta ou não monta um sistema off-grid, tá? Em relação a montar um sistema inicial, para você, se você vai montar um off-grid e não quer, não dispõe de muita grana, monta o sistema 12 volts. Se você possui uma grana um pouquinho a mais, já monta em 24, tá? Duas plaquinhas ali de 1000 watts, uma bateria de 24 volts, inversor em 24 volts, seja, né? Inversor, monta em 24 volts, porque para escalonar é mais fácil. Agora, cara, seu consumo é pequeno, você tem pouco dinheiro para investir, comece em 12. Vocês viram aí, no meu canal, se vocês verem, quem não viu, veja. Eu comecei em um sistema em 12, pulei para o sistema em 24, tive um azar, meu investiu em 24. Depois no cooler, velho, no cooler de resfriamento. Em plena garantia, devolvi, já deve, hoje, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, acabar de devolver meu dinheiro. E aí eu não tinha vendido meu inversor 12 volts, reconfigurei as baterias de 24 para 12, tem vídeo no canal como fazer isso, e passei meu sistema para 12. Não fiquei sem, né? Cara, sistema em 12 volts, você faz tudo que faz no de 24. Só que para escalonar a nível de produção é mais difícil. Questão de cabeamento, você tem que ter o dobro do cuidado que você tem no de 24, como eu falei. Ó, o meu sistema eu montei para 12. Nunca tive aquecimento. Quando eu montei para 24, esquece, tá ligado? Porque o cabo já estava dimensionado para 12, onde a amperagem era muito maior, entendeu? Então, sistema em 12 volts, não tem essa, sistema em 12 volts é ruim, que não tem essa. O que tem monta com cabeamento certo, saiba o seu consumo, tá? Você tem um consumo de 1000 watts constante, eu vejo que é um limite para você ter uso constante, mil e pouco, em 12 volts, porque força legal. Agora, tipo, tem geladeira arma, vai lá para 800 volts, daqui a pouco a geladeira desarma cai para 500. Cara, tranquilo. Como eu liguei aqui, sistema de fogão de indução, eu faço almoço, indução desde que eu comprei. Fiz o 24, deu problema no meu inversor no cooler lá, não tinha nada a ver com o uso, ele continuou funcionando perfeitamente, o cooler que parou. Não foi um mau uso ou um problema sério do equipamento, mas um problema que me impossibilitou de continuar usando ele, porque senão ele ia derreter lá, pegar fogo, né? Então,
Em 12 volts, estou usando a mesma fogão de indução, tá? Então, vai muito do seu cuidado, tá? Então, fica aí, tá? A dica, estou usando em 12 volts. Vou ficar em 12 volts agora por um tempinho, tá? Então, os próximos vídeos, o que eu vou fazer teste de alguma coisa que vocês querem que eu faça teste, que eu achar que eu devo, ou que eu não vou me arriscar, ou que eu, enfim, eu faço, mas saibam, a minha casa tá toda nele. O que que não tá no sistema, cara, únicas coisas que não tá para você ligar no sistema fotovoltaico pequeno, é chuveiro e ar-condicionado. Porque até o ar-condicionado inverter, para você ligar ele vai a um máximo de 1000 watts. Eu tô falando aí um de 12.000 BTUs inverter. Ele vai até uns 1000 watts, depois ele cai para uns 500, 200 e pouco, fica ali um tempão, aí fica ali 500, aí dá um pulinho de 900 e tal. Então, tipo assim, um sistema pequeno, durante o dia, se você não tivesse mais nada ligado, pô, até dá para virar um ar-condicionado. E eu pretendo virar um ar-condicionado, tá? Eu não sei se eu vou virar ele em 12 volts. Vai depender muito de questão de dinheiro, questão de um monte de coisa na minha vida aqui. Mas já era meu plano virar nesse inversor um ar-condicionado inverter. Só que meu ar-condicionado hoje não é inverter, então não tá nele. Eu não sou doido. Porque todo motor, eu já ensinei isso aqui no canal. Todo motor pica de no mínimo 4 a 5 vezes o consumo dele, tá? Então, se ele tem um consumo de 250, que é a minha geladeira, consumo de 250, ela dá pico de 1.100. Ou seja, está dando quase 5 vezes. Entende isso? Todo motor, não considere só o ali, ele vai ter um pico. Você tem que ter para esse pico, tá? O que mais que eu ia falar? Então, assim, mas o resto da minha casa, gente, eu ligo liquidificador, eu ligo fogão de indução, sei lá, esteira, ah, minha geladeira fica. Meu laboratório, eu trabalho com informática, né? Tem no mínimo dois computadores ligados aqui, pelo menos o meu e do cliente. Computador do meu filho na sala, TV de 55 na sala, com a minha filha jogando lá um videogame, ainda tem um videogame. Aí ventiladores. E o meu sistema ele beira, quando tá tudo com geladeira e tal, ele beira ali os 900, 800 watts. Tá tranquilo, tá tranquilo. Porque a minha produção em painel é 1.000 e poucos watts. E ele tem as baterias. E não é constante, porque esse 800 e pouco é tudo ligado. Aí a geladeira tem a hora que ela desarma. Lembra? Ela não é, é a geladeira comum, então ela desarma. Ela vai cair para 500 e pouco. Daqui a pouco ela volta para 700 e pouco, 800. Então é tranquilo. O meu sistema aqui hoje é tranquilo. Então, dá para fazer. Ah, Renan, mas você tem um manche aí de 100 amperes, tá, galera? Mas se eu tivesse com o meu EPV aqui hoje, tá? É porque eu fui aprendendo também, galera. Se eu tivesse com o meu EPV aqui hoje, o problema é que em 12 volts ele só gera 500 watts, não me atenderia. Mas com o meu inversor em 24, aquele EPV que eu tinha, ele aguentaria as minhas placas. Ele chega a 1.000 e poucos watts de produção, ele aguentaria aquelas placas em 24 volts. Então, tá vendo? Então depende, tudo depende. Você pode começar com o sistema que eu montei o primeiro. Olha o meu primeiro vídeo. É o Swing Power que está aqui, que eu voltei com ele, porque o meu de 24 volts queimou e mandei de volta. Meu Swing Power de inversor, as baterias. Eu poderia estar com o EPV, certo? E aí, no caso, vou passar para 24. Ou você duplica a quantidade de placa. Eu só poderia usar uma placa, que é o que eu usava antes no passado, porque duas forçavam. É, E aí depois eu trocaria só um inversor igual eu troquei para 24, e aí mudaria o esquema das baterias, e o EPV, o mesmo EPV de 40 que eu tinha, ele mudando para 24, ele duplica e vai para 1.000 watts de produção, entende? Então não precisa de um sistema bizarro, não precisa, tá? A maioria não precisa, tá? Mas lógico, você vai querer mais. Assim como eu comecei um sistema menor,
Hoje eu comecei com uma bateria FPO 12 volts, tô com duas, né? 200 ampere agora. Comecei com duas placas, ainda tô com duas placas, mas comecei com EPV, mas só conseguia gerar 500 watts. Aí peguei esse daí porque em 12 volts ele consegue até 1000 watts, não, 1000 acho que é 1200, 1300 watts de produção e minhas placas me geram 1100, ou seja, estou trabalhando a menos. Não estou forçando ele, meu controlador de carga. Né? Meu inversor já é sobrando para 12 volts, que é 2000 watts. Cara, usar 2000 watts em 12 volts é loucura. E eu nem consigo, eu nem tenho coisa aqui para, né? E quando eu vou chegar num limite, por exemplo, por isso que eu tô te falando, você tem que ser sábio. No meu caso, já é natural que de manhã não tem quase nada usando. Minha esposa vai ligar o fogão de indução, já tem vídeo no canal do consumo, mas não tem mais nada. Meus filhos não estão aqui para ligar computador, TV e tal, tal. Porque senão eu precisaria, eu ia arriscar usar mais de 1000 e tantos watts que vocês já viram no vídeo aí, era, acho que é 1300, acho que é, no meu sistema aqui em 12 volts, porque começam os aquecimentos, não vale a pena. Eu falo, 1000 watts, até 1000 watts direto, se eu usar 1300, 1400 por um tempo igual com fogão de indução e depois, que é 20 minutos, 15, 25, e cair, beleza, mas ficar direto, não vale a pena. É um risco desnecessário, tá? Ah, mas é muita coisa 1000 watts. Como eu falei, olha o tanto de coisa que eu ligo e não dá 1000 watts, né? Aí o fogão de indução dá, então as outras coisas estão desligadas. Então é questão de sabedoria, galera, entendeu? Agora, você, como eu já falei várias e várias vezes, vou encerrar esse vídeo, várias e várias vezes. Se você mora sozinho, você e sua esposa, cara, vocês nunca vão consumir, vão chegar em 500 watts, cara. 500, 600, aí vai usar o fogão de indução se você tiver, beleza? Uma boquinha ali, vai chegar nos 1000 com tudo ligado, vai voltar 500, 400, 300, entendeu? Então, é isso. Não vou me delongar mais. Valeu, falou e até a próxima.